A Gênese, segundo o Espiritismo. Capítulo 7, Esboço Geológico da Terra. 7.2, Estado Primitivo do Globo. Item 855, que é uma nota da editora que esclarece que esse período primitivo, na escala do tempo geológico moderna, corresponde ao início da era pré-cambriana. 15. O achatamento dos polos e outros fatos concludentes são indícios de certos que o estado da Terra, na sua origem, deve ter sido o de fluidez ou de flacidez, estados esse oriundo dela se achar a matéria ou liquefeita pela ação do fogo ou diluída pela da água. Então, se os polos achataram com o movimento da Terra, calcula-se, entende-se que ou ela estava fluida devido ao está incandescente, está tudo derretido, ou está flácida porque está tudo diluído em água. Mas os fatos mostram que, vejamos, costuma-se dizer, provavelmente, não há fumaça sem fogo. Rigorosamente verdadeira, esta sentença constitui uma aplicação do princípio. Não há efeito sem causa. Pela mesma razão, pode-se dizer, não há fogo sem um foco. Ora, pelos fatos que se passam sob as nossas vistas, não é apenas fumaça, o que se produz na Terra, mas fogo bastante real, que há de ter um foco, vindo esse foco do interior do planeta e não do alto. O foco lhe há de estar no interior e, como o fogo é permanente, o foco também há de ser. Então, de onde vinha o fogo? Para manter tudo derretido, manter tudo nessa condição? Do centro da Terra. Vindo do centro da Terra, tudo, e ele, como era uma bola incandescente, quando você faz uma bola de aço, ela está toda incandescente. Ela vai endurecendo, vai criando aquela crosta por fora e depois ela vai endurecendo para ficar dura por dentro também. O calor, cujo aumento é progressivo, à medida que se penetra no interior da Terra e que, a certa profundidade, chega a uma temperatura altíssima, as fontes térmicas, tanto mais quente quanto mais profundas lhe está a nascente, os fogos e as massas de matéria fundida, esbraseada que os vulcões vomitam como por vastos respiradouros ou pelas fendas que alguns tremores de terra abrem, não deixam dúvida sobre a existência de um fogo interior. Então, até hoje existe o fogo interior. E esse fogo é extremamente intenso, portanto, é como uma panela de pressão fervendo. Tem uma válvula de escape, que são os vulcões, e as fendas onde ocorrem os tremores. 16. A experiência demonstra que a temperatura se eleva de 1 grau a cada 30 metros de profundidade, de onde se segue que, a uma profundidade de 300 metros, o aumento é de 10 graus. A 3.000 metros, de 100 graus, temperatura da água a ferver. A 30.000 metros, ou seja, de 7 a 8 léguas, de 1.000 graus. A 25 léguas, de mais de 3.300 graus, a temperatura a que nenhuma matéria conhecida resiste à fusão. Daí, ao centro, ainda há um espaço de mais de 1.400 léguas, ou 2.800 léguas de diâmetro, o espaço que seria ocupado por matérias fundidas. A légua é 4.200 e pouquinho quilômetros. Então, 7 léguas, 7 vezes 4, 28. Como tem aqueles pouquinhos, vem em torno de 28 a 30 quilômetros. Aquele 3.000 metros, de 7 a 8 léguas. Certo? Então, é só fazendo as continhas depois que vocês vão saber transformar em quilômetro. Conquanto não haja aí mais do que uma conjectura, julgando a causa pelo efeito, tem ela todos os caracteres da possibilidade e leva à conclusão de que a Terra ainda é uma massa incandescente recoberta por uma crosta sólida, de espessura de 25 léguas no máximo, o que é apenas a 100ª parte do seu diâmetro. Proporcionalmente, seria muito menos do que uma espessura da mais delgada casca de laranja. Então, se for fazer uma comparação, essa crosta é como se a gente pegar uma laranja com a casca bem fininha, aquela que é difícil a gente descascar, seria comparado a crosta da Terra com aquilo que está efervescente. Aliás,
É muito variável a espessura da crosta terrestre, porquanto as zonas, sobretudo nos terrenos vulcânicos, onde o calor e a flexibilidade do solo indicam que ela é pouco considerável. A elevada temperatura das águas termais constitui igualmente indício de proximidade do foco central, desse fogo que tem no centro da Terra. Então a gente vai vendo, pelos estudos, pela ciência, que cada um desses locais, né, vão mostrando para nós que até o centro da Terra ainda é incandescente. Os vulcões mostram que o espilha-fogo que lá está sob pressão, e ela é uma válvula de escape, e os vulcões são como uma válvula de escape, e a temperatura da água nas águas termais mostra que a crosta ali não é tão grossa. Aí tem os 56 ali, o foco central. Estima-se que a espessura da crosta seja de 6 km no leito dos oceanos e 40 na crosta continental. Então, quando ele colocou 25 léguas, que era o que estipulavam naquela época, ela é bem menor do que isso. Certo? É de 1 légua, de 1 a 10 léguas, de acordo com a situação. Uma vez e meia légua, 1 légua e meia a 10 léguas, ou 9 léguas e meia. Então, o número atual corrigido é menor. Lembrando que hoje nós temos recurso tecnológico maior que fez a adaptação. Não tem nada de mais, não tem nada de errado, é só a gente. O próprio Kardec já deixou que a ciência traria esclarecimentos para nós nos adaptarmos. Porque a espiritualidade não pode passar dados exatos. E, aliás, quem pode garantir que esse dado da ciência atual é exato e dos espíritos estão errado? Ou da ciência passada, onde as pessoas eram mais intuitivas, está errado. Então nós temos que ter cuidado, porque são dados aqui conjecturais, baseados naquilo que a ciência diz hoje. Amanhã pode desenvolver o equipamento mais sofisticado e mudar esses valores. 17. Assim, sendo evidentes, se torna que o primitivo estado de fluidez ou de flacidez da Terra há de ter sido como causa a ação do calor e não da água. A sua origem, pois, a Terra era uma massa incandescente. Em virtude da irradiação do calórico, deu-se o que se dá com a onda, com toda a matéria em fusão. Ela esfriou-se pouco a pouco, principiando e resfriando, como era natural, pela superfície, que então endureceu, ao passo que o interior se conservou fluido. Então a gente vai vendo que tudo vai passando por transformações, tudo vai passando por modificações. A Terra quente vai esfriando, o interior vai ficando frio. Um dia ele vai esfriar. E será que teremos condições de viver na Terra com o núcleo resfriado? Aí tem o 57 ali do calórico. Vamos ver aqui. Ele é bem grandinho. Vamos terminar o parágrafo, depois a gente vê lá. Pode-se assim comparar a Terra a um bolo de carvão ao sair ígneo da fornalha, e que a sua superfície se apaga e resfria ao contato do ar, mantendo-se-lhe o interior em estado de ignição, conforme se verificará quebrando. Então, se você pegar um pedaço de carvão grande, a parte externa está fria, mas se você quebrar, lá dentro ainda está ígneo e quente. A gente pode pensar sobre isso. Um prato de mingau quente, a gente faz o quê? Come pelas beiradas. As beiradas vai ficar mais fria. E assim tem outras situações em que a gente deve procurar observar esses detalhes para podermos então desfrutarmos de um bom entendimento. Aqui está a nota 57, que é a nota da editora. Teoria calórica é uma teoria obsoleta que supõe a existência de um fluido invisível e inodoro chamado calórico que todos os corpos conteriam em quantidades determinadas em sua composição. Era considerado o causador das alterações de temperatura até metade do século XIX, quando maior fosse a temperatura de um corpo, maior seria a sua quantidade de calórico, limitada por causa do corpo à quantidade finita. Então, eles foram fazendo medidas, foram chegando a certas conclusões e dando dados sobre as possibilidades daqueles fenômenos.
A teoria do calórico explicava o comportamento dos gases e do vapor em termos de uma distinção entre o estado livre e latente do calor. Calor livre podia ser sentido e medido por termômetros. Calor latente, por estar intimamente ligado com a ligação das moléculas, não poderia. Esse calórico, gente, a gente tem que procurar entender que eles tentavam mostrar que, além daquela superfície quente, tinha algo que irradiava. E essa irradiação mantém a temperatura mais quente. Eu entendo o seguinte: você pega 1 litro de leite e ferve. Se você deixar naquela vasilha de 1 litro, ele vai levar mais tempo para esfriar. Porque ali tem aí o calórico ali seria o quê? A superfície irradiando calor em torno, evita a troca de calor com o meio ambiente. Mas se você colocar o leite em um copo, ele vai esfriar mais rápido. Porque esse calórico, essa energia em volta vai se diminuindo porque a matéria é menor. Hoje, certamente, eles levam em consideração outros cálculos baseado em outras fórmulas que não levavam a essa. Isso é o que eu entendi. (18) Na época em que o globo terrestre era uma massa incandescente, não continha nenhum átomo a mais nem a menos do que hoje. Apenas sobre a influência da alta temperatura, a maior parte das substâncias que a compõem e que vemos sob a forma de líquidos e de sólidos, de terra e de pedra, de metais e de cristais, se achavam em estado muito diferente, sofreram unicamente uma transformação. Então, o volume da Terra certamente diminuiu, porque eles estavam em altíssima temperatura e estavam expandidos. Mas não teve nem a mais e nem a menos, conforme um dado bem mais à frente vai estar mostrando os cálculos da ciência atual, que a Terra, no seu movimento de rotação e translação, ela perde muito mais matéria do que ela capta de matérias cósmicas pelo caminho. Então nós estamos sempre captando matéria cósmica, mas também estamos deixando para trás um rastro de matérias terrestres. Por isso tem um 58 ali que vai vir a nota explicativa, mas outro texto vai estar dizendo o que eu falei agora. Em consequência do resfriamento, os elementos formaram novas combinações. O ar, enormemente dilatado, deserto, se estendia a uma distância imensa. Toda a água, forçosamente transformada em vapor, se encontrava misturada com o ar. Todas as matérias suscetíveis de se volatilizarem, tais como os metais, o enxofre, o carbono, se achavam em estado de gás. Então, a altíssima temperatura, tudo ebulindo, tinha gás para todos os gostos. Isso, logicamente, sem nenhuma condição de vida física como nós a entendemos. O da atmosfera nada tinha, portanto, de comparável ao que é hoje. O estado da atmosfera antiga era totalmente diferente da nossa atmosfera atual. A densidade de todos esses vapores lhe dava uma opacidade que nenhum raio de sol podia atravessar. Se nessa época um ser vivo pudesse existir na superfície do planeta, apenas seria iluminado por revérberos sinistros da fornalha que lhe estava sob os pés e da atmosfera esbraseada. Ele nem sequer suspeitaria da existência do Sol. Então tinha uma camada de gases ultra quentes e tão densos que os raios solares não chegavam até a Terra, e quem estivesse na superfície da Terra não viria esses raios solares, embora o Sol ainda aumentasse mais a temperatura da Terra, conforme acontece hoje. 58. Nota da editora. Parece-nos que Kardec se referia apenas à Terra propriamente dita, não levando em conta os aerólitos e poeiras cósmicas que a ela se vem juntando. Mas em outra parte vai falar que na ciência atual que a Terra perde muito mais do que recebe. Ainda bem que recebe, né?